Tito. Carta de Paulo a Tito, seu filho espiritual. É chamada pelos teólogos de carta pastoral. Ela serviu como um guia para Tito em seu ministério. Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta com instruções para que colocasse em ordem certas coisas naquelas igrejas. Ele relacionou as qualificações de presbíteros para que Tito pudesse ajudar os cristãos dessas congregações a escolher homens capazes de fazerem este trabalho. O bom bispo deve ser exemplar tanto pessoalmente como em sua vida familiar. Hospitaleiro, equilibrado, dominando a si mesmo. Precisa representar corretamente a verdade em seu ensino, sendo assim capaz de exortar e repreender aqueles que contradizem. Essas qualificações foram necessárias porque havia em Creta bispos e falsos mestres que tinham por objetivo o ganho financeiro e estavam desencaminhando famílias inteiras. Outros estavam ensinando fábulas judaicas e mandamentos dos homens. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Logo, Tito é ordenado a ensinar como as pessoas devem se comportar. Este tipo de ensinamento é tido como sã doutrina, porque, se seguido, levará os cristãos a manterem a saúde espiritual. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas ensinem o que é bom para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. No decorrer da carta, Paulo nos lembra de nossa conduta passada com o intuito de contrastar a piedade na vida cristã. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Paulo explica que a bondade e o amor de Deus foram manifestados quando Jesus salvou os homens pecadores como ele próprio e aqueles com os quais Tito trabalhava. Contudo, esta divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para que eles continuassem na sua conduta pecaminosa. A Tito é mandado lembrar seus irmãos que o comportamento deles como cristãos precisa ser muito diferente do passado. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Em sua carta para Tito, Paulo o encoraja a conduzir os irmãos de forma piedosa, tanto em sua vida cristã como em seu caráter social. Essas instruções são verdadeiras diretrizes para uma vida reta e exemplar, de modo que não haja brechas ou escândalos no meio da congregação. Como nos tempos de Tito, também necessitamos dos mesmos conselhos para que em nós não haja nenhum tipo de acusação, preservando assim o nome santo de Cristo.